Ora viva, seja bem-vindo ao Planeta Mulher. Mais um Planeta Mulher dessa semana. Como você já sabe, agora temos quase todos os dias o nosso programa preferido aqui da Azores TV. Hoje nós vamos falar sobre uma história incrível. Nós vamos falar sobre coragem. E dizem que ter coragem é mesmo com medo seguir. Eu tenho comigo Isabel Silva, que vai partilhar a sua história conosco. Uma história como tantas outras, mas recheadas. Muito recheada de coragem, de fé, de determinação, mas sobretudo de gratidão. Seja bem-vinda. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, Claudina, obrigada. Sabe, Isabel, das coisas que eu mais gosto de falar no Planeta Mulher, sim, é sobre mulheres, sobretudo histórias de mulheres corajosas, mulheres que dão o seu melhor, mulheres que muitas vezes saem de condições que todos poderiam dizer não vai conseguir, e consegue. Mas o melhor é que a Isabel senta aqui nesse estúdio e a primeira coisa que você me diz: sou grata. Sou grata. Isso torna essa entrevista toda muito mais bonita e muito mais emocionante. Vamos contar um pouco da sua história, Isabel? Com certeza. Isabel primeiro não é dos Açores. Não, eu sou de Portugal continental, sou de um concelho do norte, o concelho de Lousada. De Lousada, muito Sim, bem. Onde eu vivi até aos meus 32 anos. 32 anos, a Isabel teve uma infância com muito amor da mãezinha. Da minha mãe, sim. Que hoje já vive aqui, mas logo nós vamos falar mais sobre ela. Mas a Isabel teve um sofrimento na infância. O pai morreu. Sim, tinha eu 3 anos. 3 anos. Você lembra do seu pai? Não lembro, assim, as memórias que eu tenho, a minha mãe é que me as reviva. Portanto, a minha mãe fala-me que nós tínhamos, apesar de eu ter 3 anos, o meu pai gostava muito de flores, de ir pelos campos e apanhar flores, e eu acho que herdei nisso dele, porque hoje, se for caminhar, eu trago sempre um buquê de flores, sim. Que engraçado. E falava, o meu pai, apesar de ser... Portanto, quando eu nasci, o meu pai tinha 63 anos, porque eu nasci de um segundo casamento do meu pai. A minha mãe era solteira. E pronto, e conta-me ali, e ele era muito carinhoso comigo, e aos 3 anos, portanto, ele partiu e eu fiquei a viver com a minha mãe. Sou filha única, e isso fiquei é interessante, a viver com a minha mãe. Porque a Isabel foi sempre muito apegada à mãe. Óbvio. Filha única. Sim. E a sua mãe também é uma guerreira. Muito. Vamos contar um pouco dela? Vamos falar um pouco da história da sua mãe? Sim, portanto, a minha mãe também começou a trabalhar muito novinha. Na altura, isto há 80 anos atrás, era norma na freguesia as mocinhas mais jovens irem servir para casa, para Lisboa, Porto, e a minha mãe foi uma dessas crianças que aos 8 anos saiu de casa e foi servir para a casa de uns doutores no Porto. Portanto, isso até era com a permissão mesmo da família, né? Sim, incentivavam até. E isso até era bem visto, porque era um ser da freguesia da agricultura para a casa dos senhores, não é? Portanto, fazia quase que parecia como se fosse uma melhor oportunidade, né? Sim, sair ali da terra e conhecer outros espaços. Entretanto, isso passaram-se muitos anos, a minha mãe casou com o meu pai, já com 40 anos, e eu nasci. E a minha mãe, quando enviuvou, teve de me criar sozinha, certo? Portanto, a família humilde, sem grandes possibilidades financeiras, e para o meu sustento e o dela, a minha mãe foi vender pão de padronelo, que é um pão típico da cidade de Amarante, e a vender pelas portas. Portanto, ela comprava o pão a um fornecedor, carregava o seu saquinho com 100 pães, ia fazer a volta pela freguesia de porta em porta, ia de porta em porta, vinha almoçar, recarregava o saco, voltava. Isto, verão, com 30 graus, inverno, com graus negativos, chuva, sol. Era sempre. Cedíssimo. Tinha que vender tudo, porque se não vendesse era prejuízo, e foi isso. Até aos 65 anos, quando se reformou. Como é que você lembra dessa mãe? Quando você olha para trás e quando você recua no tempo, qual os adjetivos que te vêm à mente dessa mãe? Coragem, resiliente, superadora e vencedora, acima de tudo. E vencedora.
E às vezes as mães não são vencedoras só por elas, mas pelo fruto que deixam. Sim. E você veio aqui para partilhar isso hoje. Como foi que a sua mãe te incentivou e traz para você a sua história, Isabel? Porque ainda não chegamos propriamente na sua história, mas é impossível a gente fazer essa entrevista sem falar que existe aqui esse pilar que é a sua mãe. Sim, né? Como é que ela chama? Glória. Glória! Esse nome também não podia trazer coisas diferentes, né? A Glória, a dona Glória, você me disse que tinha época que era muito frio. Sim, e muita chuva, muita trovoada, inverno rigoroso. E custava-me imenso, mesmo sendo eu miúda de 8, 9 anos, custava-me imenso vê-la sair de manhã e vê-la chegar toda molhada. Ela usava uma capa, mas mesmo assim não protegia, porque não podia usar guarda-chuva, ou segurava o saco ou guarda-chuva. Ventos terríveis. E o verão a mesma coisa, porque a minha mãe diz-me que o verão era ainda mais difícil, porque suportar o calor na estrada era difícil. Isso não que a minha mãe se queixasse, mas eu apercebia-me de que era ali um esforço. Você sentia que esse esforço era por você? Claro, era para nós. E você, nessa época, tinha 8 anos e cresceu. Sim. Quer dizer, 8 anos foi mais ou menos a idade que a sua mãe saiu para trabalhar em outras casas. Exatamente. E você seguiu 8 anos, 9 anos, 10 anos. Quando é que a Isabel fala, chega, eu preciso ajudar nesse processo que não é só a minha mãe? Bom, eu sou de 75, na altura, para esse ano a escolaridade obrigatória é o 6º ano. Sim. A minha mãe não permitiu que eu deixasse a escola, que eu abandonasse a escola. Concluis a tua escolaridade obrigatória e depois decides. Porque eu dizia, mãe, quero ir trabalhar, quero ir ganhar dinheiro para ajudar. Portanto, então eu concluí o 6º ano de escolaridade com 11 anos. E aí conversamos e disse, mãe, eu não quero continuar a estudar. Vou trabalhar para o que quer que seja. E ela concordou, se era uma decisão minha, se eu não queria estudar também não me ia forçar, isto há 30 anos, a fazer uma coisa que eu na altura não queria e não me sentia bem em fazê-lo, vê-la com aquele sacrifício. Você gostava de estudar mais, mas decidiu ir trabalhar para que vocês dois tivessem uma vida melhor? Ou não? Como é que foi esse processo? Eu gostava de estudar e eu lembro-me perfeitamente daquela pergunta clichê que nós professores fazemos aos meninos: o que é que tu queres ser quando fores grande? E a resposta da Isabel é: eu quero ser professora. E ficou aqui, sempre. E depois, claro, com a maturidade não diminuiu, ficou lá. Ficou isto não é agora, mas isto há de chegar o tempo. Você guardou isso? Guardei sempre. E começou a trabalhar com o quê? Eu comecei a trabalhar numa fábrica têxtil, portanto a zona onde eu residia é rica agora não tanto, em confecções, e eu fui trabalhar para uma fábrica de pé. Com 16 anos? 11. Com 11 anos? 11 anos. Eu terminei a minha escolaridade obrigatória com 11 anos, o 6º ano. Então você gostava de estudar? Eu gostava. Tinha sempre boas notas? Razoáveis. Razoáveis, engraçado. Mas sempre muito cumpridora, até porque a minha mãe não me deixava falhar nos trabalhos de casa e nas notas. Então, com 11 anos, quer dizer, o percurso foi até muito, nesse sentido de estudar, foi até bem parecido com o da sua mãe, né? Aí começa a trabalhar, para de estudar. Para de estudar. E trabalha até com quantos anos? Portanto, eu tive 2 empregos. Eu trabalhei dos 11 aos 20 anos, trabalhei sempre em fábricas. Sim. De confecção. Depois, quando eu fiz 20 anos, na freguesia onde eu residia, abri um infantário. Ok. O sonho de ser professora já começa a ficar mais próximo. Mas com já nem anos... é ser professora, eu gostei sempre de ter interação com crianças. Com as crianças. Está ali. E então, eu tenho ideia, já não recordo, que a minha mãe, fomos falar com a diretora. Sim. Do colégio, que estava a recrutar, e pronto. Mas espera, antes, na fábrica, era um serviço pesado? Porque eu não consigo imaginar hoje uma criança de 11 anos trabalhando numa fábrica. Hoje também a situação já é outra, completamente diferente. As próprias leis não aceitam. É pesado. Tinha que cumprir horários, com frio ou com calor. Das 8 às 6 da tarde, 9 horas, 10 minutos a meio da manhã para um lanchinho, 1 hora de almoço. No período da tarde, outros 10 minutos. É incrível como tem tão pouco tempo e as coisas já mudaram tanto. Verdade. Diminuiu pelo menos o número de horário semanal de trabalho.
eu comecei, o primeiro trabalho foi um bocadinho pesado, porque eu entrei como aprendiz e fui para trabalhar para o ferro, a engomar. Isso eu não esqueço mais. Eu fui engomar, eu detesto engomar agora, calças de homem, aquelas veinhas. Meu engomava Deus. ali, o ferro industrial, que não tem nada daqueles. Já sei, que tem um fio muito grande, sim, não é? E pesa. E pesa. E então engomava aqueles, mas isto não era não, nós tínhamos uma produção a manter, por exemplo, eu tinha que engomar 100 calças por hora, sim, tinha que dar produção. E depois fui variando. Depois com 11, 12 anos. Sim, de pé, eu trabalhei sempre de pé, porque algumas colegas tinham os trabalhos das máquinas, mas o meu trabalho tinha que ser de pé. De pé, engomando. Exato. E depois isso continuou e chegamos então a qual idade que começamos no infantário? Chegamos aos 20 e fui uma privilegiada porque fui trabalhar para o infantário, fui trabalhar para uma sala do pré-escolar como educadora e voltou. Aliás, estava ali muito próximo. Trabalhava permanentemente na sala, auxiliava a educadora de infância nas tarefas pedagógicas. Esse era mais leve? Esse não é que era mais leve, era mais pesado, mas você gostava mais? Exatamente. Qual a relação de um para o outro? Exatamente. Era aquilo que eu queria, a interação com as crianças. E naquele momento você falou, é isso que eu quero para a vida? 20 anos é agora, exatamente. Sim. Você trabalhou muito. Dos 11 aos 20 numa fábrica, em duas, na verdade? Sim. São 9 anos. E sem contar que aqui, você passou quase que da infância para a fase adulta, não teve ali a fase de adolescente. Não. Os namoradinhos, as saídas, os acampamentos, não era possível. Né? Transformou de uma criança para uma mulher. Sim. Isso te deixou marcas? Não. Agora não deixou, mas na altura talvez tenha sentido, quando via os meus colegas brincar ou com mais liberdade, não é que eu não tivesse liberdade, Sim. mas tinha uma responsabilidade, tinha um horário a cumprir, mas não, e depois nas fábricas também fui sempre tão bem tratada, não houve nada que me faça arrepender, só me fez crescer. Você acha que isso é uma espécie de espelho? Quando nós somos bons, o universo retribui, quando nós somos disponíveis, isso volta pra gente? Você acredita nisso? Eu acredito que sim, até porque quando lhe contar o resto do percurso, foi tudo na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas. Foi mesmo tudo na hora traçado. Olha, essa pergunta é difícil que eu vou fazer, mas toda gente que vem aqui no Planeta Mulher eu tenho que fazer uma pergunta difícil. Sim. Você acha que foi tudo na hora certa, da forma certa? E aqui, quando eu digo, como jornalista, eu tenho que perguntar, não é? 8 anos, 11 anos a trabalhar, é mesmo a hora certa? Ou você conseguiu enxergar esse padrão e falar, é isso que eu tenho, eu vou fazer da melhor forma? Para mim foi a hora certa. Para mim foi. Atenção, não me foi imposto. Foi uma decisão minha, não é? Sim. Mas foi a hora certa. Teve de ser. Porque para eu conseguir chegar, como eu lhe disse, para tirar uma licenciatura, sendo eu uma pessoa de família humilde, criada por uma mãe viúva, tinha que ter tido uma base muito maior. Eu conseguiria chegar ao 12º ano e até teria conseguido bolsas e por aí. Mas eu pensei de outra forma, eu hei de lá chegar por mim. Teve a força, né, de ir buscar. Sim. Muito mais do que eu esperar acontecer. Sim, não espero. Não espera, até hoje. Tanto é que com os 20 anos, o que acontece? Você começa a trabalhar no Uma mudança radical. E qual foi? Comecei a trabalhar no tal externato, a quem eu sou extremamente grata, porque foi ali, foram fantásticos comigo. E nesse mesmo ano, portanto, eu fui trabalhar talvez fevereiro desse ano, eu já não consigo precisar os anos civis, já são muitos anos e eu também não pensei. Em setembro, outubro, eu fui à escola secundária de Lousada e inscrevi-me no ensino recorrente noturno. Portanto, ainda havia na altura. Então, e era o 7º ano? Exato, eu fui fazer o 7º, o 8º, o 9º, o 10º, 11º, 12º, fui fazer os 6 anos de escolaridade que me faltavam para conseguir o acesso à faculdade, que era o meu objetivo. O seu objetivo, a sua meta. Mas atenção, que você tinha 20 anos e decidiu voltar para a escola para o 7º ano. Exatamente, adulta. Trabalhava todo dia com crianças, que não é propriamente um trabalho leve. Das 7h30 às 5 da tarde. E depois às 7 já estava na aula. Sim, das 7 à meia-noite. Como é que foi essa fase? Penso que foi bastante desafiadora. E bastante difícil. E bastante difícil. O que foi mais difícil? O cansaço. Novamente a falta de tempo. A falta de tempo, até apesar de eu viver com a minha mãe, a falta de tempo de estar com a minha mãe, porque é assim, eu entrava às 7 da manhã e saía às 17 horas.
chegava a casa, eu tinha 2 horas, porque eu depois saía 7 menos pouco. E aquele período de 2 horas, eu tomava um banho para voltar a energia, jantava e enfiava no meu quarto a estudar. Porque, como lhe disse, eu não fui com o objetivo de fazer, eu fui com o objetivo de ter o melhor resultado possível para depois conseguir chegar lá, porque eu sabia que seria difícil e que eu não teria a mesma possibilidade de que uma pessoa que estuda só. Eu trabalhava, estudava. Okay. E então, portanto, abdiquei, não abdiquei, escolhi. Escolheu, é isso mesmo. Não foi, você não deixou de fazer nada. Não. Você escolheu. Se calhar encolhi um bocadinho, em vez de estar 1 hora, estava 20 minutos, mas sim, estava. E como é? E depois disso, começa a estudar e termina o 12º. Terminei o 12º ano. Como é que é o pulo para a universidade? Aí é que é... Outra aventura, porque quando eu terminei o 12º ano, eu e o pai dos meus meninos decidimos que estava na altura de termos um filhote. Primeiro vamos lá, como é que o Samuel aparece na sua vida? Não ainda era um antes. Não era o Samuel, era o primeiro. O primeiro companheiro. É como eu, também já passei por... Também foi alguém que me acompanhou sempre. E incentivou sempre? Sempre. Família, amigos, até as minhas colegas da fábrica, quando nós na fábrica estávamos caladas, que não podíamos falar, mas de vez em quando eu dizia, quero ser professora. Ainda tem isso, tinha que trabalhar em silêncio. Ah, sim, senão a produção não é a mesma. Ficar lá engomando ainda em silêncio. Por isso que você não pode, distrai. Então, se calhar era meditação. Era tão silenciosa que meditava. E sonhava. Já tá tudo explicado, pronto. E depois, então, você conheceu o pai dos seus filhos? Sim, que foi o seu primeiro relacionamento. Muito importante. Sim, muito importante. E depois teve os 2 filhos. Sim, portanto, no primeiro ano de faculdade eu continuei a trabalhar no externato, consegui conciliar. O primeiro ano, até ao nascimento do meu filho mais velho, trabalhava às 45 horas semanais, tinha 4 horas de interrupção do Estatuto de Trabalhador Estudante para assistir às práticas e grávida. Grávida. Sim. Portanto, mas naquela altura eu não consegui ir à faculdade. Mais uma vez eu sou grata, porque na faculdade depois eu encontrei colegas que, sabendo que eu era trabalhadora estudante, me facultavam os apontamentos, me ligavam ao fim de semana, olha, vamos ter frequência em fevereiro, vamos estudar em grupo, vem estudar connosco. Portanto, foi tudo ali, uma conjectura ali. Houve sempre assim uma legião de anjos, de pessoas que estavam sempre à sua volta para ajudar nesse percurso que não foi... você já me pediu até antes, na pré-entrevista, que eu nunca mencionasse que essa é uma história de uma coitadinha, muito pelo contrário. De todo. É uma história de uma vencedora. Que só me enche de orgulho. E é isso que nós gostamos de mostrar. É a força, sobretudo daquelas pessoas que vão adiante com um sonho. Né? Sim. É maravilhoso tê-la mesmo aqui. E depois disso, você tem os seus filhos fazendo universidade... Portanto, fazendo a licenciatura? Sim, eu consegui apenas conciliar a faculdade e o trabalho de 9 horas no externato até ao nascimento do meu primeiro filho. Entretanto, aí está, novamente, estando eu na faculdade, o meu objetivo era o melhor resultado possível, porque na minha profissão docente eu sei que a classificação do curso vai influenciar a minha colocação. Exato. Portanto, quanto melhor eu conseguisse ter, mais possibilidade eu teria depois de colocação. E depois tornou-se incompatível e então eu pedi uma licença sem vencimento quando nasceu o meu filho mais velho, em fevereiro, que já agora também lhe digo, fui outra abençoada, que eu fiz a última frequência de fevereiro a 23 e o meu filho foi um anjo que nasceu a 26. Contribuiu, colaborou. Deixou-me concluir as 9 frequências para depois nascer. Para não ficar nada ali a faltar, para depois nascer. Grávida, você falava com eles? Coitados, não? Fica bem. Eu falava muito com os meus filhos, porque eu também, durante toda a minha gravidez, eu trabalhei. Aliás, eu apresentei o programa até o dia que a minha filha nasceu. Atenção. Ótimo. E você falava, eu falava com ela, falava, filha. Eu lembro-me que quando, nas primeiras frequências, na gravidez do mais velho, eu fiz uma barriga enorme e depois eu fiquei com as mãos muito inchadas e eu levantava-me às 6 da manhã e eu só dizia, vá lá, porta-te bem, esta é a última. Por favor, um professor específico, na última frequência, colocou-me à entrada, mesmo ali juntinho à porta, e estava sempre, Isabel, sentes-te bem? Está tudo ok. Porque, assim, bem, se for preciso, nós chamamos alguém, porque eu já estava ali numa fase, assim, está quase para nascer, estavam a terminar as semanas para que ele nascesse. Mas... Isabel,
Você trouxe uma libélula aqui. Sim, mas esta foi-me oferecida já cá, recentemente, e a mensagem que veio atribuída é de alguém que eu gosto muito. Sim. E qual é mesmo essa mensagem? Eu perdoo-me, porque eu depois vou... É porque isto parece tão sensível, aparentemente, e não tem nada a ver com sensibilidade. É resistente, é resiliente e tem uma característica que não gosta de pousar e ficar. Embora eu goste de pousar e ficar, mas não se fica por ali. Sim, que fantástico. Não eu não sabia, por acaso. Eu não sabia. Eu tenho aqui o escrito, está aqui a definição, mas é que eu digo, se eu ler eu vou começar a choramingar. Lê pra gente, porque eu também quero saber. Hoje eu já chorei com você aqui na pré-entrevista. Mas eu vou chorar também. Eu vou ficar muito firme. Bem, isto foi recente, é das mais recentes e é de alguém que eu amo muito e essas pessoas sabem. Sim. Diz-me assim então: querida amiga, há uns anos ofereci-te um colar com uma pérola, pois comparei-te a uma pequena pérola no meio do Atlântico que tive o privilégio de encontrar. Hoje, ofereço-te esta singela pulseira, portanto, ofereceu-me 2 prendas, com uma rocha vulcânica para simbolizar estas ilhas que proporcionaram o nosso encontro. Quanto ao coração, não são necessárias explicações, porque esta pulseirinha tem um coração também. Sim. Relativamente ao pregador, ao olhar para o pregador, achei-o a tua cara. Ao ler sobre ele, pequeno inseto, confirmei a minha intuição. Ao mesmo tempo significa fragilidade, ternura, resistência, força e coragem. Estas características aplicam-se à tua pessoa por seres forte, corajosa e simultaneamente frágil, que adora a aventura, não apreciando sentar-se, pousar, demasiado tempo no mesmo lugar. Pronto. E é amante da liberdade. Um beijo. É isso que você inspira nas outras pessoas e se calhar também nos seus alunos? Você sente isso? Eu tento. Eu tento fazê-lo. Até porque eu sou acima de tudo inspirada por eles, todos os dias. Surpreendida e inspirada por eles. Aliás, as crianças têm muito a nos ensinar, né? Imenso. Basta estarmos atentas. Hoje a Isabel é professora. Sim. Na Tomás de Borba. Sim. Quando a Isabel estava lá com seus 13 anos, você sonhava em ser professora um dia. Sim. Mas você achava que era possível? Você teve sempre isso dentro de si? Eu vou conseguir? Ou se você trazia um medo de... Pode ser que não? Não. E está um motivo também porque eu vim para cá. Porque eu tive sempre, eu vou conseguir. E depois de toda a luta, eu vou conseguir. Tanto que quando ocorreu a minha colocação cá, porque eu tinha 2 filhos na altura, um com 4 anos, um com 2, e sair de Lousada e vir para algo estranho porque eu não conhecia ninguém na Ilha Terceira, não tinha uma única referência. Eu vim com o meu filho mais novo, portanto... E o mais velho ficou com a sua mãe, é isso? Não, ao contrário, perdão. Eu vim com o meu filho mais velho, com 4 anos, e o mais novo ficou com o pai. Ok. Porquê? Não houve sequer hipótese. Depois de 6 anos de sacrifício de ensino noturno, 4 anos de investimento pessoal, financeiro, numa faculdade, em busca de uma nota. E energia que gastou, não havia tempo. Portanto, não é agora que eu vou desistir. Vai correr bem. Aí eu já concordo plenamente com o que você disse há pouco. Não vou agora abandonar, porque era pôr de lado 10 anos. Aqui a emoção falou muito também, porque me custou muito ir para cá, mas foi a razão. Portanto, eu tive que apelar à razão. Tem de ser. E depois vai-se compor, garantidamente. E como é viver nos Açores? É maravilhoso. É o que eu digo, vive-se muito bem. Por que a Isabel decidiu vir hoje partilhar essa história tão maravilhosa de coragem, de força conosco? Por vários motivos. Primeiro, eu acredito que todos os sonhos são possíveis de alcançar, só que eles são trabalho. Mas para isso é preciso tentar. E se tentar, qualquer pessoa vence. E por outra razão, porque às vezes eu vejo outros percursos como o meu e eu alimento-me deles. Sim, também eu. Alimento-me deles e naqueles momentos mais frágeis é que nós temos, mais cansados e até de insatisfação com a vida, assim, não pode ser.
Quem procura, encontra. Quem procura, encontra. O que você tem a dizer para as pessoas que estão nos assistindo, sentadas ali no sofá, e nesse momento tão desafiante, né, da vida, com pandemia, com tudo, e que se calhar tá pensando, nossa, minha vida não está muito boa. O que a Isabel tem a dizer? Mais do que a Isabel, o que a menina que tinha 11 anos, que começou a trabalhar, tem a dizer para essa pessoa? Que durante um período pode não ser portanto, não pode ser a altura certa, mas ela vai chegar. Só temos de ser pacientes, resilientes e aguardar, e depois estar atento às oportunidades. Como eu lhe disse, eu acredito que na minha vida foram colocando pontos. Olha, chegou esta oportunidade, e depois esta, e depois esta. E aproveitei. E o mesmo eu aconselho. Se realmente temos aquele objetivo ou aquele sonho, é não desistir. Querida Isabel, nosso tempo já passou há muito, mas eu fiz questão de continuar aqui, porque é isso que nós gostamos de mostrar aqui no Planeta Mulher. Boas histórias, e as boas histórias são feitas de luta, de alegria, mas sobretudo de superação. Sim. E o mais bonito da sua história é você chegar aqui com essa plenitude, com essa tranquilidade e sem mágoas pela vida. Não. Né? Sem frustrações, não. Pelo contrário, com um enorme crescimento e com uma enorme valorização pelo dia de hoje e pelo emprego de hoje. E gratidão. E gratidão. Gratidão por você ter vindo obrigada. Aqui. Muito obrigada, Isabel. E já está convidada, convocada para voltar aqui no Planeta Mulher. Muito obrigada, Claudine. Obrigada. Planeta Mulher de hoje termina. Eu não preciso falar muito, porque a Isabel já partilhou a sua história. E uma história como essa deixa aqui para as pessoas todas uma grande inspiração e uma certeza de que o caminho só se faz quando você passa. Um grande beijinho e até o próximo programa.